Nos vídeos anteriores, nós vimos os operadores aritméticos e falamos sobre a sua ordem de precedência. Só que ficou um monte de operação aritmética que eu posso precisar utilizar e que a gente acabou não ensinando como faz, como, por exemplo, raiz quadrada, cosseno, conversão de bases. E tudo isso dá para fazer no PHP, só que não por operador. Fica até o final dessa aula que eu vou te mostrar como fazer tudo isso. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de PHP moderno. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora nós vamos dar continuidade aos estudos de operações matemáticas sem utilizar operadores. Isso porque linguagens como o PHP, todas as linguagens têm isso, mas o PHP também tem uma coisa que são as funções matemáticas para suprir a necessidade de alguns operadores que não existem, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ver agora são funcionalidades, são funções que fazem contas aritméticas, fazem contas matemáticas sem precisar de operadores. E só deixando bem claro, nós não vamos ver 100% das funções matemáticas. Eu separei algumas aqui para a gente poder treinar, para a gente poder verificar o funcionamento. Eu vou dedicar essa aula exclusivamente para isso, espero que você entenda. E se você tiver alguma dúvida sobre alguma outra operação, alguma outra função, você pode consultar o manual do PHP, ou então você pode pedir nos comentários, pedir nas redes sociais aí, e se tiver uma quantidade bem grande de pedidos, a gente faz vídeos exatamente sobre isso e colocando mais funções matemáticas. Beleza? Combinado? Então vamos diretamente para o nosso computador e vamos ver que funções matemáticas são essas. Muita gente me pergunta se o Estudonauta só tem curso de programação lá dentro. Pois não. E um ramo que eu vou falar aqui é uma série de cursos muito interessantes que vão te mostrar outra visão da área de TI, que não necessariamente é programação. E os cursos que eu vou falar aqui são os cursos de Linux, onde a gente monta desde o zero uma máquina com o Debian e aprende a utilizar coisas até bem avançadas, como, por exemplo, distribuição e configuração de unidades RAID. E também tem o curso de segurança da informação, que também está saindo aqui pelo canal do Curso em Vídeo, só que lá no Estudonauta é bem mais completo e vai te ensinar os fundamentos da segurança para você não ficar caindo em golpe por aí. Seja um estudonauta, o link está na descrição, ou aponta o celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e aprenda muito além de programação. Então vamos lá! Logo depois do recado dos nossos patrocinadores, obrigado aí por toda a ajuda que eles dão pra gente. Você também pode dar uma ajuda, procura esse patrocinador e fala, pô, obrigado aí por ter patrocinado o curso de PHP. E nós vamos agora, graças a eles, falar sobre funções matemáticas. Como eu já expliquei anteriormente, tem coisa que não se resolve por operadores. E eu separei algumas operações aritméticas que podem ser resolvidas utilizando funções e não operadores. A primeira delas é utilizar a função ABS, que retorna o valor absoluto de um número. Vamos lá para o Online PHP e vou te mostrar que negócio é esse. Então, ó, eu estou aqui, vou criar a variável de resultado, e o resultado vai ser, por exemplo, se eu quiser o valor absoluto, tudo em minúsculo, tá, por favor, o valor absoluto de 500. Eu vou escrever aqui, vou botar print. A resposta é R. Ponto e vírgula no final. E vamos executar. O resultado é 500. Então, o valor absoluto de 500 é 500. E qual é o resultado, o valor absoluto de menos 2.000? O valor absoluto de menos 2.000 é 2.000. Então, o valor absoluto é o valor sem o sinal, certo? Então, só procurar aí na matemática o que é o valor absoluto, você vai ver que essa função ABS retira o sinal de uma variável, de um valor, na verdade, de um dado. Beleza? É bem simples, mas está lá. E depois da função ABS, vou botar uma função muito útil aqui, dependendo do teu projeto, que é o Basic Convert, que é um conversor de bases. Se você está estudando, né, está fazendo faculdade ou fazendo colégio, provavelmente você teve contato com bases numéricos. Números em binário, números em octal, números em hexadecimal. Dá para você converter números de binário para decimal, de decimal para binário, de hexadecimal, enfim, qualquer base, de uma base para outra, utilizando o Basic Convert. Dá uma olhada no poder disso aqui. Ó, por exemplo, eu abri a calculadora aqui, no Windows também tem, e vou ligar a calculadora no modo programador. Então, por exemplo, se eu botar aqui, ó, 254. 254 em base decimal é a mesma coisa que 376 em octal. Então, vamos ver, ó, se 254 em decimal daria 376 em octal e daria FE em hexadecimal. Então, vamos ver. 254. Então, vamos botar aqui, ó, Basic Convert. Aí você bota o valor, já até esqueci, 254. Eu quero converter 254 da base 10 para a base 8. 254 da base 10 para a base 8. Vamos ver o resultado.
é 376. Aqui, ó, 254 para a base 8, 376, certo? Certinho aqui, o mesmo resultado, 376. Agora vamos jogar ele para hexadecimal, seria FE. Você vai esquecer esse 0x aqui na frente. Depois a gente vai ver isso. A gente já viu, na verdade, né? 0x é uma representação de número em hexadecimal. O resultado é FE. Vamos executar. Então, só que agora é na base 8, né? A base 16. Vou botar aqui 16, executar. Tá lá, ó. FE. Tá certinho. Se eu quiser, eu posso jogar para binário. Vai dar um número binário aí, bem grandão, ó. Seria tudo 1 e no final 0. Vamos ver aqui, ó. Teria, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uns e o último 0. Tá aqui, ó. Aqui embaixo, ó. 7 uns, 4, 5, 6, 7 uns e 0. Beleza? Ele já bota em binário aqui para mim. Tranquilo? Então eu consigo converter qualquer número, por exemplo, 1011 da base 2 para a base 10. Se eu não me engano, isso é o número 11. Então, ó, 1011 é o número 11, certo? Se eu botar 1011 da base 2 para a base 16, ele vai jogar o valor B. Tranquilo? Então, se você precisar de alguma coisa com conversão de base, seja octal, decimal, dá até para você inventar a base, não tem problema. O Base Convert é uma ótima função para te ajudar nisso. A próxima função que a gente vai ver, na verdade, não é uma só, são 3. Ceil, Floor e Round. Elas são funções de arredondamento. Uma arredonda para cima, outra arredonda para baixo e outra faz o arredondamento aritmético. Na verdade, essas funções, Ceil, Floor e Round, eu vou fazer um exercício só para isso. Então, mas basicamente é só você lembrar. Ceil, que a tradução de ceil é teto, né? Arredonda para cima. Floor, que a tradução é chão, arredonda para baixo. E round, que a tradução é arredondar, é o arredondamento normal, o aritmético que a gente está acostumado, beleza? A gente vai fazer um exercício só disso daí. Outra coisa, existe uma função para calcular hipotenusa, o hypot. Você diz qual é o tamanho de um cateto, tamanho do outro cateto, e ele vai calcular o tamanho da hipotenusa. Tranquilo? Então, dá para usar também. Não vou ficar exemplificando todos não, dá uma pesquisada aí. O que eu vou exemplificar é esse daqui, ó. Esse aqui é muito útil, que é o intdiv. Eu te mostrei o operador barra, que faz a divisão de um número por outro, só que ele faz a divisão real. Se eu quiser a divisão inteira, eu tenho que usar uma função e não um operador. Então, para isso, existe o intdiv. Vamos dar uma olhada nisso daí. Por exemplo, a gente viu anteriormente, 5 dividido por 2. Se eu fizer a divisão real, dá 2,5, né? Que eu vou continuar dividindo até não conseguir mais. Porém, a divisão inteira é assim, ó. 5 dividido por 2. Qual é o número que multiplicado por 2 dá perto de 5? É o 2, né? Por quê? 2 vezes 2 dá 4. Então, 5 menos 4, né? Que é 2 vezes 2, vai dar resto 1. Como eu não posso mais dividir 1 por 2, eu estou falando de divisão inteira, não dá para dividir uma coisa para duas pessoas, eu paro por aqui e o 1 é a minha sobra. Fechou? Isso é uma divisão inteira. A divisão real eu continuaria dividindo, colocaria um 0 do lado daquele 1 ali, e viraria 10, eu botaria uma vírgula, ficaria 2,5, e aí não resta nada. Eu dividi de forma real, eu posso repartir. No caso da divisão inteira, eu não posso repartir. No caso, a gente aprendeu o operador de porcentagem, que ele daria aquele 1 ali de baixo. Porém, se eu quiser esse 2 aí, eu vou utilizar o intdiv. Tranquilo? Vamos ver um exemplo funcional aqui lá no meu nosso online PHP. Então, olha só. Se eu fizer 5 dividido por 2, essa é a divisão real. Ele vai dar 2,5. Fechou? Se eu quiser botar o resto da divisão de 5 por 2, que é o resto 1, que você acabou de ver, ele vai mostrar lá, resto 1. Tá? Eu faço assim. E se eu quiser a divisão inteira, é só fazer o intdiv entre 5 e 2, certo? É diferente, tá vendo? Não é um operador, é uma função. Então eu faço a divisão inteira entre 5 e 2, e aí a resposta é 2, que é aquele 2 que estava aparecendo lá. Fechou? Então se você quiser a divisão inteira, nós também teremos um exercício exclusivo para isso, nós vamos aplicar o intdiv. Ela é muito útil e a gente vai usar bastante. Outra função que não é uma função, a gente pode usar duas que têm a mesma característica, é min e max, que, como o próprio nome sugere, mostram o valor mínimo e máximo de uma sequência. Dá uma olhada no poder dessas funções aqui. Se você quiser botar assim, ó, min 5,2, o que é min 5,2? Qual é o valor mínimo entre 5 e 2? Então, entre 5 e 2, qual é o menor dele? Entre 5 e 2, o menor é 2. Ah, mas qual é o máximo? O valor máximo entre 5 e 2? Entre 5 e 2, o valor é 5, certo? O maior valor.
Mas você não precisa ficar com 2 argumentos só. Você pode botar quantos você quiser. Olha isso. Botei 5 um monte de vezes, né? Vou tirar. Pode ter repetição, tá? Tem 5. Olha, qual é o maior valor entre 5, 2, 7, 5, 1, 9, 7 e 6? Também botei 7 2 vezes. Dessa sequência, o maior valor é 9. Olha isso. E qual é o menor valor? Vou botar aqui, ó. O menor valor de toda essa sequência aqui é 1. O 1 é o menor valor realmente e o 9 é o maior valor. Beleza? Então eu posso usar min e max para fazer isso. Outra coisa que eu posso fazer através de uma função, na verdade eu posso fazer por uma função ou por uma constante, é o valor de π. O valor 3,1415, dá para eu fazer utilizando uma função. Sempre que eu precisar do valor de π, eu posso usar a função π. Vamos lá ver que dá para fazer de 2 maneiras. Então, ó, como eu disse, dá para a gente pegar o valor de π de 2 maneiras. Eu posso vir aqui e botar π, chamada de função, tudo em minúsculos e parênteses no final, que ele vai mostrar, ó, o valor de π, 3,14159265, ou então, no lugar da função, você pode usar uma constante π, que chama m_π. E já que é constante, tudo em letras maiúsculas. Só que, mas você não declarou essa constante. Não precisa. Essa variável, essa constante mπ já vem declarada no PHP, que é exatamente a mesma coisa. Certo? Exatamente o mesmo número. Então, tanto faz você mandar mostrar a constante mπ ou o resultado da função π. Toma cuidado com letras maiúsculas e minúsculas. mp é m_p, tudo em maiúsculas, e o π aqui, tudo em minúsculas. Tanto faz usar uma ou outra. Outra função que, inclusive, eu fiquei devendo, eu fiquei no débito com você, é a função de criar uma potência. Lembra que eu falei que antigamente não existia o operador asterisco para calcular uma potência, mas antigamente existia a função power, que é a função de potência. Potência em inglês é power. Então você pode utilizar POW e entre parênteses colocar o de baixo e o de cima, né? A base e o expoente. Fechou? Vamos fazer uns testes. Então, olha só. Vou ligar aqui as outras versões para a gente poder ver. Lembrando, ó, 8, versão 7. Vou botar o 5.6 e vou botar o 5.0, versão mais antiga. Vou executar. Não é isso que eu quero. Eu quero usar a potência. Se eu utilizar, ó, 5 ao quadrado, a gente já viu que 5 ao quadrado, com esse operador asterisco, ele vai funcionar na versão 8, na versão 7 e na versão 5. Porém, na 5.6, né, que eu falei que é a partir da 5.6. Porém, nas versões anteriores a 5.6, ele diz que não dá para fazer potência. E aí você falou, pô, mas e aí, como é que eu faço potência? 5 ao quadrado sem usar o potência? Eu uso assim, ó. POW 5,2. Executando, ele vai dar 25 também. Então eu consigo fazer com isso. Ah, mas Guanabara, qual é a diferença então de usar a potência assim ou a potência com operador? Então anota aí, quando você utiliza a função power no lugar do operador de potência, você perde a ordem de precedência. Mas aí você resolve com parênteses para forçar ela executando antes. Fechou? Estamos chegando no finalzinho aqui das funções que eu separei. E agora eu vou trazer 3 na mesma sequência. A gente nem vai testar, mas também existem essas funções. As funções ditas trigonométricas, para você calcular seno, cosseno e tangente de um ângulo. Também existem funções para converter de grau, né, de degree, para radianos e de radianos para degree, porque essas funções também trabalham assim. Então, se você precisar no seu código de utilizar seno, cosseno e tangente, essas funções são as que vão resolver para você. E por último, uma função muito útil, que é essa sqrt. A função sqrt, ela vai calcular raiz quadrada de um número. Vamos fazer o teste aí. Então, por exemplo, eu sei que a raiz quadrada de 81 é 9. Então eu posso botar assim, ó, sqrt de 81. Quando eu executar, a raiz quadrada de 81 é 9. Beleza? Dá até para resolver raiz quadrada usando potência, tá? Como é que eu calculo raiz quadrada de 81? Eu posso fazer 81 elevado a meio. Raiz quadrada de 81, certo? Ó, executa, anota isso que isso é importante, ó lá, dá a mesma coisa. Ah, mas se você quiser calcular raiz quadrada, tem essa opção e tem sqrt. Eu prefiro sqrt. Tranquilo, sua opção. E se eu quiser calcular uma raiz cúbica? Não tem uma função para raiz cúbica, mas você consegue resolver, por exemplo, raiz cúbica de 27. Raiz cúbica seria 27 elevado a 1/3. Nota aqui que eu usei parênteses para que ele não faça a potência antes aqui. Eu preciso fazer a divisão antes para depois elevar. E a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Pode fazer seus testes aí, você vai ver que é verdade.
Você sabia que nós temos um sistema de apoio do curso em vídeo? Na verdade, nós temos alguns sistemas de apoio, mas aquele que eu quero recomendar de coração, e é o que, na minha opinião, dá mais vantagens, é você se inscrever como apoiador diretamente no nosso site, cursoemvideo.com. Vai lá em cima, clique em Quero Ser Apoiador, e quem apoia mensalmente o nosso projeto, além de ver algumas aulas adiantadas na frente de todo mundo, também consegue créditos de certificado gratuitamente todo mês. E se você virar apoiador anual, você já ganha 12 créditos de uma tacada só. Seja apoiador do curso em vídeo, que é graças a essas pessoas que o canal tá de pé. Ajuda a gente a trazer cada vez mais cursos, cada vez mais vídeos e cada vez mais informação para toda a comunidade de desenvolvimento. E aí você pode estar pensando, pô, Guanabara, você cuspiu um monte de função aqui, fez alguns exemplos, mas como é que eu uso isso na prática? Como é que eu boto isso na prática no dia a dia, num exercício? E é exatamente isso que a gente vai ver logo em seguida. A partir de agora, que a gente já viu operadores aritméticos, a gente já viu entrada e saída, já viu atribuição, já viu variável, já viu operadores, já viu expressões com mais de um operador, já vimos como utilizar funções matemáticas e agora chegou a hora de botar a mão na massa. Eu quero deixar um aviso muito importante para você aqui. A partir de agora começa uma bateria de exercícios. Exercício é tão importante, ou eu diria até mais importante, do que a própria aula. Na aula, eu discorro, eu comento com você, eu explico como funciona cada um dos conceitos. Mas no exercício, eu boto eles em prática. Eu vou te mostrar em que momentos você vai colocar os operadores em ação, em que momento você vai utilizar a ordem de precedência a seu favor, em que momento você vai precisar das funções matemáticas. Então, a partir de agora, tem uma sequência de exercícios. Eu espero, sinceramente, que você faça essa sequência de exercícios. Resolva comigo. Não tem problema se você não conseguir resolver. A gente vai colocando a resposta para vocês. Na verdade, eu não vou cuspir a resposta para você, eu vou te explicar como essa resposta foi montada. Mas é muito importante que, a partir de agora, você pelo menos tente resolver os exercícios que vêm logo em seguida. Combinado? Então é isso, meu povo, é isso, minha pova. Boas práticas aí, se prepara para os exercícios, porque eles estão vindo aí, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!